queridos? Deus é bom, continua, Jesus está vivo e continua fazendo discípulos por todas as nações. O Evangelho chegou até nós e vai chegar a outras pessoas, basta a gente se dispor. Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Jesus está vivo. Jesus não perdeu o controle. Basta nós abrirmos os nossos olhos e entendimento e perceber que Jesus está presente. O culto solene é onde ele se manifesta, a igreja se reúne em comunhão, em adoração, e ele se faz presente no nosso meio. Nós não adoramos um Deus morto, nós adoramos um Deus que vive, pessoal, que fala conosco diariamente. Eu quero falar sobre esse Jesus nessa noite. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, texto que todos conhecem, sobre dois discípulos que acharam que Jesus tinha morrido, que não entenderam o que aconteceu. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores ou discípulos de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? E eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido, viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos. Versão contemporânea: sabe de nada, inocente. Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés, dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, e depois o partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Que Deus abençoe a sua palavra e fale aos nossos corações, que os nossos corações possam arder, queimar com a palavra dele, em nome de Jesus. O contexto é o contexto da morte de Jesus. O Senhor havia morrido na sexta-feira e sido crucificado,
e muito provavelmente, lendo o relato, era uma tarde de domingo. E eles estavam voltando, 2 discípulos, sabemos que um chamava Cleopas, o outro não sabemos quem era. Sabemos que não eram dos 11, né? Judas já estaria fora. Sabemos que não eram dos 11 porque o relato diz que quando eles voltam, os 11 estavam reunidos. Eram 2, talvez dos 70, talvez daquela turma que andava próximo de Jesus. Com certeza, se Lucas os chama de seguidores, Marcos também vai falar sobre discípulos, era gente que viu os milagres de Jesus, era gente que andou com Jesus, era gente que viu o poder de Jesus manifesto. Com certeza, gente que viu o paralítico andar, com certeza, gente que viu o cego ser curado, com certeza, gente que estava na multiplicação de pães e peixes. E eles tiveram esse privilégio de andar 11 quilômetros. As versões originais falam em 60 estádios. Então, talvez você tenha uma versão que fale 10 quilômetros, alguns vão falar 12, não dá para fazer uma conversão exata. Mas 11 quilômetros andando com Jesus. Aula de teologia grátis com Jesus por 11 quilômetros. 2 horas de caminhada, 2 horas e meia, 3 horas de caminhada andando com Jesus. Mas algumas coisas nos chamam a atenção nesse texto, porque a Bíblia diz que no começo da caminhada, eles não reconheceram que era Jesus que estava com eles. Aliás, não só no começo, durante toda a caminhada. Eles falaram: você não está sabendo o que está acontecendo? Você não abriu o seu WhatsApp hoje? Você não viu nas redes sociais as notícias? Jesus morreu. E Jesus do lado deles. Eles não reconheceram a presença de Jesus, mesmo tendo por anos ali, por vários, talvez pelos 3 anos, tendo visto tudo que Jesus fez naquele momento. A Bíblia diz que os seus olhos estavam impedidos de enxergar que era Jesus que estava com eles. E uma pergunta eu quero te fazer, eu quero me fazer, eu quero que a gente reflita nessa noite. O que faz a gente caminhar e às vezes achar que Jesus não está com a gente? Por que às vezes, quem já viu o milagre do Senhor aqui? Quem já experimentou os olhos abertos por Jesus? Um dia você falava mal de crente, no outro dia você estava na igreja. E mesmo assim, dependendo das situações que passamos, a gente pergunta: cadê Jesus? Aonde o Senhor está? Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Eu achei que o Senhor vinha para isso, mas o Senhor parece que sumiu. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. O que nos faz andar e não perceber que o Senhor Jesus está conosco, porque fato, querido, é: o Senhor Jesus está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Ele se manifesta através do Espírito Santo. Ele está presente comigo e contigo. Ele está nessa reunião participando conosco. Diga glória a Deus. Ele está com você amanhã, na segunda-feira, na sua escola, no seu trabalho, naquela aula virtual que já está enchendo a paciência. O Senhor Jesus está presente com cada um de nós. E a primeira coisa que eu observo, o que nos faz não perceber a presença de Jesus, é um foco errado de quem é Jesus. O versículo de número 21, os discípulos dizem para Jesus: nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. E muita gente vem para o Evangelho e acha que Jesus é um mágico, um mago, é o gênio da lâmpada que vai resolver nossos problemas. Eu já vi cristão que queria desviar porque arranharam o carro dele. Pasme você. Que é isso, pastor? Já vi diante de Deus. É um absurdo. Como que Deus deixa arriscar o meu carro?
Então eu acho que muitas vezes nós perdemos o foco. Nós achamos que nunca mais ficaremos doentes. Queridos, eu creio no Jesus que cura. Eu creio, eu oro por cura. O Senhor já me usou para curar pessoas. Eu vejo o Senhor usando tantas pessoas para curar outras pessoas. A minha primeira reação diante de uma enfermidade é dizer, vamos orar. Mas nem todos são curados. Às vezes há propósito na enfermidade. Às vezes há propósito na doença. Às vezes há propósito na dificuldade. E durante um tempo venderam uma teologia da prosperidade, que a gente vai ser rico, ter carro, vai ser milionário, que pobreza é doença, que pobreza é falta de fé, que enfermidade é porque eu não tenho fé. Isso é foco errado em Jesus. Ele prometeu estar conosco, Ele prometeu nos curar das enfermidades, sim, Ele prometeu caminhar conosco, prometeu nos ajudar, mas eventualmente nós passaremos por aflições, nós passaremos por provações. Eu creio no Deus da provisão, eu creio no Deus dos livramentos, eu creio no Deus da proteção, no Deus dos milagres. Mas não é sempre que tudo vai estar bem. Tanto que Jesus disse que haveria o dia mau, haveria o dia da aflição. Jesus preparou os discípulos para isso. E a gente está com um foco errado. E aí a turma, os adolescentes, os jovens, os mais novos, aprendam isso desde cedo. Ao dia difícil, ao dia que tudo está errado, ao dia que você tem vontade de não falar com seu pai e com a sua mãe. Já fui adolescente. Já tive essas crises. Agora nós precisamos entender ou colocar os nossos olhos da maneira correta em Jesus. Ele era muito mais do que um profeta que viria para redimir Israel. E ele vai explicar isso depois para os discípulos. Que Jesus era um sábio, um profeta, outras religiões creem nisso. Até muitos vão falar que Jesus não era Deus, mas foi um grande profeta. Então, há um consenso que Jesus veio, pisou nessa terra, andou aqui e foi alguém diferenciado. E talvez fosse o que os discípulos estavam pensando. Eu achava que ele veio para redimir. É muito mais do que isso. Sabe, o cristianismo, o andar com Jesus é mais do que a teologia, é mais do que o conhecimento racional. Eu creio no conhecimento racional, no culto racional, da fé que precisa ser compreendida. Eu não sou alguém que me empurram qualquer coisa, não. Eu pesquiso, eu quero entender e eu creio nisso. E eu quero que você seja um crente inteligente e que pense. Por favor, diga amém. Mas não é só racional, é fé. Porque tem coisas que não se explicam. Tem coisas que não têm explicação. Uma das disciplinas da pós-graduação que a gente está fazendo é sobre aconselhamento de pacientes em estado terminal. E há um consenso entre os médicos que há curas, há sinais, há situações que eles não entendem. Nessa pandemia eu ouvi do meu médico, falou assim, não tem explicação. Gente que nós achávamos que tinha o controle, o caso evoluiu para uma situação ruim. Gente que a gente falou assim, não tem mais como, a pessoa está viva. Há um consenso entre médicos estudiosos que pessoas que têm uma espiritualidade, uma fé, uma crença, elas têm algo diferente e uma sobrevida, um tempo a mais, e às vezes são curadas. Porque não é só racional, é fé. Cristianismo é comunhão, é andar junto, é viver com Jesus, é andar com Ele. Aleluia! Claro, queridos, precisamos ler a Bíblia. Eu sou um incentivador de que nós devemos ler muita Bíblia. Claro, precisamos orar. Isso é ser cristão, isso é a base do cristianismo, mas é mais do que isso. É muito mais do que isso. Nós estamos falando de um Deus vivo,
que se manifesta através da palavra. Que você pode pegar a palavra e falar, Senhor, fala comigo, e abrir um texto, e Deus falar pessoalmente com você. E como é bom quando isso acontece. Como é bom quando estamos aflitos, abatidos, exaustos, abrimos a palavra e ouvimos a voz de Jesus. Precisamos do foco correto, do entendimento correto, de que temos uma vida de dificuldades, de lutas, sim, de que vivemos tempos difíceis, mas de que Jesus está andando ao meu lado. Segunda coisa que eu percebo no texto, faltava entendimento para essa turma. Quando Jesus começa a falar com eles, versículo 25, põe na tela, Cris, o versículo 25. Jesus vira e fala assim, como vocês são tolos. Outras versões, como vocês são insensatos. Outras versões, nécios, tardos de coração. Engraçado, né? A gente que prega, a gente que é pastor, a gente tem um cuidado, né, pastora, com as palavras, né, assim, para não ofender a ovelha, e claro, não queremos ofender ninguém. Sabe de que Jesus chamou os dois? Seus bobos. Se fosse Minas Gerais, vocês é bobo demais da conta. Seus tolos. Falta às vezes entendimento para a gente. Falta às vezes uma melhor compreensão das verdades. Falta às vezes a gente ter um maior relacionamento com Jesus e perceber que Ele está em todas as situações. Resolver os problemas do nosso coração, para que a gente tenha um coração limpo e perceba Jesus no mundo exterior. Jesus chamou a gente aqui, ou aquele que às vezes perde o foco, de nécio, de tolo, de insensato. Por isso precisamos buscar entendimento. E aí não é só o relacionamento que eu falei, o andar com Jesus, é a compreensão, é entender, é vir para a escola bíblica, é participar dos cultos, é ter alguém a quem você possa perguntar sobre as coisas que você tem dúvida. Por isso essa igreja, né, nós priorizamos o ensino, os pequenos grupos, o local da conversa. Por isso estamos abertos sempre para conversar, para explicar, para que a gente não seja insensato, tolo, nécio, gente que não teve a compreensão e o entendimento, como esses dois discípulos no caminho de Emaús. E dentro da falta de entendimento, às vezes o nosso entendimento é incompleto. Às vezes a gente tem um pouco de conhecimento, mas não entendeu tudo. A gente falou aqui no versículo 19, que os discípulos falaram assim para Jesus: ele era um profeta de palavras e ações poderosas. E a gente achava que ele via remir Israel. Eles entenderam a verdade parcialmente. Às vezes, querido, a gente entendeu uma parte, mas não entendeu tudo. Às vezes, a gente entendeu que se eu for fiel no dízimo e na oferta, meus celeiros serão fartos. Mas a gente não entendeu a parte que a gente vai passar por provações e aflições. O que Jesus fala com eles é como vocês custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. E o versículo 26, vocês não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Jesus agora está trazendo clareza para eles. Ok, profeta, ok, pregador, ok, palavras e obras poderosas, mas é muito mais do que isso. É cruz, é renúncia, é dizer não para o mundo, é dizer não para a minha vontade. Estávamos hoje na oração dos pastores, a missionária Elza nos trouxe uma reflexão no Salmo 81, eu estava lendo um dos textos no Salmo 81, quando o povo desobedece a Deus ali, não quer entender,
E um dos versículos diz que Deus entrega a eles as paixões do coração. Queridos, quando Deus quer punir a gente, Ele entrega a gente a nossa vontade. Quando Deus quer nos punir, Ele não faz nada, Ele tira a mão. Por isso que a gente tem que orar para que seja feita a vontade de Deus. Porque a nossa vontade, ela é sempre ruim. A nossa vontade sempre nos leva para caminhos de morte. Turma mais nova, guarde isso para a sua vida. Quantos caminhos errados eu andei porque eu achava que eu era o cara. Pode deixar, Senhor. Da minha faculdade cuido eu, 9 anos, sem formar. Depois no casamento, pode deixar, Senhor, do casamento cuido eu, crise. Até que um dia eu falei, que seja feita a sua vontade. Jesus, Ele está falando de renúncia, de sofrimento, da vontade dEle ser melhor do que a nossa, superior, pensamentos mais altos, caminhos melhores. E andar com Jesus é uma aventura. Fortes emoções. Porque nunca é do jeito que a gente quer. A gente põe Jesus numa caixinha e fala assim, Senhor, faz assim. Até a oração da gente. Senhor, salva primeiro o meu pai, porque é melhor do que se eu salvar a minha mãe. Quem ora assim? A gente quer explicar para Jesus como é que Jesus vai fazer. Ó, Senhor, o Senhor, então, 10 mil reais na minha conta, não é 9, nem 11, 10 mil. Não, tá bom demais, não precisa ser 20, não. Queridos, é a vontade dEle, é do jeito dEle. Não é do nosso jeito, não é da maneira que fazemos, não é como pensamos. Eu já tive crises, né, com o Senhor, de sentar no carro e chorar, e falar, Senhor, eu não te entendo. Eu lembro uma vez que eu estava no carro, com lágrimas nos olhos, e falando com Deus, eu não te entendo. O Senhor prometeu e eu não vejo nada acontecendo. E ele começou a falar comigo, Isaías 55, eu abri o texto. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Eles são melhores. Os meus pensamentos são mais altos. Eu sei o que eu estou fazendo na sua vida. E aquela verdade cortar o meu coração, ardeu o meu coração, feriu o meu coração. E eu entendi o que ele estava falando comigo. Oh, insensatos, tolos, vocês não entenderam o que está acontecendo, vocês não entenderam que eu tinha que sofrer, vocês não entenderam que eu não sou só um profeta, vocês não entenderam que Jesus não somente pregou, não somente curou, não somente fez obras poderosas, isso muita gente sabe. Precisamos aprender a lidar com as nossas frustrações. Estou ensinando a Sofia, 3 anos de idade. Eu digo não para ela várias vezes ao dia. Não. Não. Papai, compra uma bala fine para mim. Um dia eu compro, e no outro, não. Por quê? Não tenho dinheiro. Eu preciso frustrá-la. Se você tem um pai que te frustra, uma mãe que te frustra, dê glória a Deus por isso. Porque se o seu pai ou a sua mãe não te frustrar, não te disser não, você vai para o mercado de trabalho e vai achar que é tudo a sua vontade, que é tudo o seu jeito. E na primeira briga no trabalho você pede demissão. Na primeira vez que eu tive uma professora na faculdade, jovens e adolescentes, que ela me deu bomba com 59. A média era 60. Eu tinha estudado, já era a 3ª vez que eu fazia matéria. Eu tinha estudado, dediquei. 59 eu cheguei para ela e falei assim, professora, você vai me dar bomba por 1 ponto? Ela virou para mim, sorrindo, e falou assim, não, você não perdeu 1 ponto, você perdeu 41. Eu fiquei com esse olho arregalado que você ficou. E se você está rindo é porque não foi com você. Me frustrou. Imagine se eu entrasse em crise. Se eu quisesse bater na professora, se eu quisesse brigar com ela. Faz parte da vida.
mundo bate pesado. O mundo não tem o coração mole que os nossos pais têm. O mundo é duro. E o que Jesus está dizendo é isso. Vocês não entenderam tudo. Eu não sou esse cara que veio, eu não sou um político. Eu não vim para libertar vocês do jugo de Israel, de Roma. Eu não sou um guerreiro forte, valente, que vocês acharam que eu era. Ia fazer, ia acontecer, e vocês iam sair do jugo de Roma. Não, o meu reino não é desse mundo, o meu reino é eterno. Eu vim trazer outras verdades. Eu vim ensinar que o maior é o menor. Eu vim ensinar que o perdão é um valor que vocês precisam praticar 70 vezes 7 por dia. Eu vim ensinar que se seu irmão quiser te tomar a capa, você entrega a túnica para ele. Eu vim te dizer que se a pessoa está frágil, caminha mais uma milha com ela. Eu vim dizer para vocês que quem está fraco é que está forte. Eu vim dizer para vocês que vocês só são fortes em mim, no Senhor Jesus. Eu vim dizer para vocês que haverão aflições, perseguições, lutas, que muitos de vocês morrerão por conta de mim. São as verdades do Evangelho. Tem um autor famoso, não me recordo o nome, e diz que se você está procurando um local confortável para ficar, uma religião confortável, não procure o cristianismo. Porque o cristianismo nos tira da zona de conforto. O cristianismo mexe com a gente. Recentemente o Pedro, nosso filho mais velho, está numa empresa. Aí ele falou assim: pai, tem uma possibilidade de uma promoção. Você acha que eu candidato? Eu estou muito bem aonde eu estou. Está ótimo. O salário está bacana. Está tudo indo bem. O que eu faço? Eu falei: candidato à vaga. Sai da zona de conforto. Porque Deus opera fora da zona de conforto. A zona de conforto é ótimo, queridos. Está tudo bem, não mexe comigo não. Ah, não, pastor, não me põe para pregar, não me põe para fazer isso. Deixa eu ficar quietinho aqui. Mas a gente cresce fora da zona de conforto. É o que Jesus está dizendo. Vocês entenderam a metade. E fora da zona de conforto dói. Fora da zona de conforto a gente esperneia. Fora da zona de conforto machuca. A gente está vivendo um tempo que a gente está fora da zona de conforto. De máscara, respirando gás carbônico, misericórdia. Está tudo complicado. Estamos perdendo gente querida. Estamos sofrendo, sim ou não? Agora a Bíblia diz que Deus está perto de quem tem o coração quebrantado e resgata aquele de espírito oprimido. E é no sofrimento que o nosso coração se quebranta. Por isso, Jesus está perto de quem está sofrendo. Quando a gente está passando pela luta, pela dificuldade, quando a gente está fora da zona de conforto, o nosso coração se quebra, se quebranta, e o Senhor se coloca do nosso lado. A gente está diante de uma situação que a gente não está sabendo lidar. E tem gente, e muitos de nós não está sabendo lidar com sofrimentos, com perdas e com frustrações que a vida nos impõe. Aí a gente perde o foco. Aí a gente se torna os discípulos que estão indo para Emaús. Jesus está aqui do lado, andando comigo, andando com a gente. Onde o Senhor está que eu não estou vendo? O que o Senhor está fazendo que eu não estou vendo o Senhor fazer? Nós precisamos de um entendimento melhor de quem é Jesus. Precisamos de um entendimento melhor de quem é Jesus. Não podemos ser gente que anda com Jesus e não entende a completude da sua obra nas nossas vidas. Deixa eu te contar uma verdade nessa noite. Você é salvo pela graça de Deus e vai morar no céu com Jesus. Basta permanecer firme nos caminhos com Ele. Suportar as provas, as lutas, as dores, as aflições, porque isso vai te fazer crescer, vai te fazer ser melhor. E dor, querido, não se explica, dor se sente. Jó sentiu uma dor terrível. Perdeu filhos, perdeu bens. E Deus não explicou para ele o motivo da dor. Senhor, por que eu estou sofrendo? Senhor, o que eu fiz? Senhor, qual que é a minha situação?
Jó, onde você estava quando eu criei o mundo? Jó, onde você estava quando eu dei nome para cada estrela? Jó, você sabe quantos dentes tem no animal tal? Deus ainda tem uma discussão filosófica com Jó. Para Jó no final dizer, antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar. O homem íntegro, justo, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Agora os meus olhos podem te ver. A dor tem esse poder. Por isso tem alguém sofrendo, chore com essa pessoa. Não dê explicações teológicas para ela. Ela não precisa disso. Ela precisa do seu abraço e do seu conforto, da tua mão estendida e do teu ouvido. Deus tem os motivos. É o que o Senhor Jesus está ensinando. Queridos, aqueles discípulos andaram 11 quilômetros com Jesus explicando as Escrituras. Pensa. 3 horas de caminhada com Jesus. Quem queria isso? 3 horas de aula de Bíblia. Porque o texto diz que depois que eles falam para Jesus o que eles estavam pensando, Jesus começa a falar da lei, dos profetas. Jesus está falando de quê? Da Torá, do Antigo Testamento. Sabe o que Jesus está falando com eles? Eu sou o Senhor teu Deus, que vai levantar um profeta como eu, como disse Moisés em Deuteronômio 18:15. Eu sou esse profeta. Eu sou o Cristo que sofreu no Salmo de número 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Quando Davi fala isso no Salmo 22, ele está apontando para mim. Eu sou aquele que nasceu em Belém de Efrata, como Miqueias disse no seu livro. De tu, Belém de Efrata, a menor das cidades, virá o Messias, o Salvador. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou o servo sofredor que Isaías cita na sua profecia. Sabe o que Jesus andou falando para aqueles discípulos naqueles 3 quilômetros? Eu sou aquela ovelha muda que foi levada para o matadouro para sofrer por vocês, pagar pelos pecados de vocês, fazer a obra que vocês não podiam fazer e religá-los ao meu Pai. Sabe o que Jesus disse para aqueles discípulos? Eu sou o renovo que Jeremias profetizou. Sabe o que Jesus disse naqueles 3 quilômetros? Tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento aponta para mim. Eu sou muito mais do que um profeta. Eu sou muito mais do que alguém que fez obras boas. Eu sou muito mais do que alguém que vocês vão levantar as mãos e adorar. Eu sou aquele que morreu por vocês. Eu sou aqueles que dei a vida por vocês. Foi isso que Jesus falou naqueles 3 quilômetros. Agora faltava fé. Faltava compreensão. Jesus fala no versículo 25, na parte B, vocês custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras, ou vocês demoram para crer no que os profetas disseram. Sabe, e às vezes falta fé para nós. Falta fé para entender que Jesus está passando conosco no meio dessa pandemia e há de nos ajudar a chegar do outro lado. A gente balança, a gente sofre. Mas, queridos, embora sejamos humanos, homens, falhos, soframos, precisamos de ajuda, precisamos de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o Senhor espera que a nossa fé cresça, aumente. Ele fala isso. A fé de vocês tem que ser como um grão de mostarda. A gente tem uma compreensão errada do texto, acha que como um grão de mostarda é aquela fé pequenininha. Não, queridos, ela é no começo pequena, mas a mostarda se torna a maior das hortaliças. A expectativa de Jesus por nós é que a nossa fé deixe de ser pequena e se torne a maior possível. Quem que Jesus elogiou nos evangelhos? Um centurião. O centurião nem crente era. Meu filho está doente. Ok, você quer que eu vou lá na sua casa orar? Não, estende as mãos daqui e ora. Eu entendo os princípios de autoridade. Basta uma palavra sua e ele vai ser curado. Meu Deus, nem em Israel eu vi uma fé como essa.
Como vocês demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Queridos, fé, convicção é entender que o Senhor assinou um contrato. Quem já assinou contrato aqui? Vendeu algo, comprou algo. Aquilo tem valor legal, jurídico. Aquilo, se der qualquer problema, tem que ir para um juiz tomar uma decisão de qual caminho, né? Não, tem que cumprir o contrato, é escrito. Fé é saber que o Senhor Jesus assinou um contrato. E Ele há de cumprir. Fé é olhar para o invisível. Nós não andamos pelo que vemos, pois o que nós vemos acaba. Nós andamos pelo que nós não vemos. Não é a pulseirinha do Congresso. Não é o crucifixo. Não é o copo d'água. Isso são coisas que no começo da nossa caminhada nos ajudam. Né? Nos ajudam no começo. Mas é o invisível. É o sacrifício da cruz. É a morte de Jesus. Nós cremos pela fé que o Senhor Jesus está aqui. Nós cremos pela fé que o Senhor Jesus está conosco em casa. Nós cremos pela fé, né, que Ele ungiu os umbrais da nossa casa com o sangue dEle, que praga nenhuma chegará até nós. É fé. Sabe, igreja amada do Senhor, o Senhor Jesus está vivo, reina e não perdeu o controle. O Senhor Jesus está trabalhando os nossos corações. O Senhor Jesus está nos quebrantando. Sabe o que o Senhor Jesus tem feito nesse tempo? Tem falado isso muito ao meu coração. O Senhor Jesus está nos curando de uma doença chamada ansiedade. O Senhor Jesus está mostrando para todos nós que quem manda nessa bagaça é Ele. Todo poder e autoridade me foram dados. E Ele está mostrando isso agora. Reinos estão confusos. Políticos não se falam e brigam. Poderes não se comunicam. E não se comunicarão enquanto não entenderem quem manda nessa situação, o Senhor Jesus. Eu já ouvi de mais de um médico, nós não entendemos o que está acontecendo. Jesus pegou o controle e falou assim, é meu. E vocês que percebam que eu estou com vocês nesse caminho. Nós viveremos um avivamento. Ah, pastor, você fala isso nesse tempo, eu não quero isso não, queridos. É necessário o caos, é necessário que aconteça isso tudo para que as pessoas se voltem para Jesus e o reconheçam como único e suficiente Salvador, único e suficiente Senhor. Ele tem o controle. Ah, pastor, é muita luta, queridos, é no tempo de luta que Deus se manifesta. Isaías 6:1. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele estava sentado num alto e sublime trono. Quando que Isaías viu a Deus? Quando? No ano que morreu o rei Uzias. Rei Uzias era famosíssimo. Rei Uzias era uma referência para a nação. Isaías, pelos estudiosos, era um jovem de uns 18 anos. Certamente ficou abatido. Certamente ficou assustado. Já era profeta. Já tinha um chamado. Mas diante da manifestação de Deus, no ano que morreu o rei Uzias, Isaías se torna outro. Isaías viu a Deus e isso mudou o seu ministério. Os discípulos de Emaús reconheceram Jesus, o seu coração ardeu e eles voltaram para onde nunca deviam ter saído. Os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Versículo 31. Nesse momento ele desapareceu e disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras. O coração voltou a queimar, o coração voltou a arder.
Jesus foi pregando, Jesus foi falando, 11 quilômetros, Jesus foi explicando, Jesus foi ensinando, foi se mostrando nos Salmos, foi se mostrando em Jeremias, foi se mostrando em Ezequiel, foi se mostrando ali em todo o Antigo Testamento. Quando chegaram lá, Jesus fez que ia continuar a caminhada para frente. Ele disse, Jesus, Senhor, moço, vamos lá para casa, lá, está tarde, vamos ficar com a gente? Chegou lá, né, na casa, não sabemos se é deles, se era dos parentes, de quem que era a casa, né? Provavelmente lavaram os pés, foram para aquele momento dos crentes, de fazer um lanchinho, de comer, né, bem básico, e aí na hora de fazer o lanche, o Senhor Jesus, eu fico imaginando a cena, queridos, a minha mente fica imaginando a cena, o Senhor Jesus levantando o pão e partindo. E naquele momento, alguns dizem, né, que naquele momento Jesus usava vestes longas e quando ele levanta as mãos, aparecem os cravos. Eu não sei se isso é uma verdade, mas eu fico imaginando que eles olharem e falavam assim, epa, eu já vi isso. Os olhos deles são abertos. É o Senhor Jesus que está com a gente. E o Senhor Jesus desaparece. Sabe, queridos, nós vamos orar. Em algum momento nosso coração para de arder. Sim ou não? Em algum momento a gente esfria. Em algum momento a gente perde o foco. Em algum momento a gente pode entender errado uma verdade. Não somos donos da verdade. Eu não creio no Evangelho hoje da maneira que eu cria há 10 anos atrás. Eu amadureci, eu entendi verdades que eu não compreendia, eu vivi situações para que eu aprendesse, eu tivesse um entendimento melhor de quem é Jesus. Em algum momento a gente é tolo, insensato, em algum momento a nossa fé balança, em algum momento a gente quer dar uma paradinha e falar assim, eu vou ficar quietinho no banco. Tem muita gente que, não, eu creio, eu continuo crendo em Jesus. Eles não perderam a fé em Jesus, não. O texto não fala que eles perderam a fé em Jesus. Eles só perderam o foco. Vamos voltar para casa. Pedro voltou a pescar, queridos. Pedro perdeu o foco. Vamos voltar para Emaús. Vamos voltar a fazer o que a gente fazia. Tem muita gente, não, vou ficar no banco. Não, pastor, eu vim para essa igreja aqui, eu estou aqui já tem um tempo quietinho. Querido, Deus te descobriu nessa noite, está falando contigo. O Senhor te achou sentado, nesse momento você está com o coração falando assim, não, eu vou ficar quietinho. Não lhes ardia o coração. E o seu coração agora começa a arder. E o seu coração começa, o Senhor está falando comigo. O Senhor está ministrando ao meu coração, queridos. Em algum momento nós fraquejamos, por isso Abacuque diz, aviva a tua obra no decorrer dos anos, no meio dos anos, Senhor. Falei na semana passada aqui no culto pela manhã, no meio do caminho o chiclete perde o gosto. No meio do caminho queremos parar, no meio do caminho queremos uma novidade, queremos algo novo. E é preciso do Senhor Jesus chegar até a gente, expor as Escrituras, expor as verdades bíblicas e dizer para nós, como está dizendo essa noite, eu estou com vocês. Eu sofri por vocês. Eu disse que vocês sofreriam, mas permaneçam comigo. E é nesse momento que os nossos olhos são abertos. É nesse momento que a gente reconhece Jesus. Não lhes ardia não ardia o nosso coração quando Ele falava conosco no caminho. O coração nos ardia no peito. Outra versão diz, o meu coração queimava diante do que Jesus falou para mim e para você. Lembre-se da sua caminhada cristã nesse momento. Faça um flashback. Melhores momentos. Faz aí.
melhores momentos da sua caminhada cristã? Aquele dia que você ministrou e Deus derramou sobre a igreja. Aquele dia que pregaram a palavra, o profeta chegou até você, disse algo da parte do Senhor e você entendeu que era Deus falando com você e era uma promessa sobre sua vida. Ou talvez você estava trancado no seu quarto em secreto, lendo a Bíblia, e Deus disse algo ao seu coração. Talvez aquele culto que os adolescentes ministraram, e a glória do Senhor encheu o templo, e o seu coração queimou. Por que o nosso coração parou de queimar? Agora, mais importante do que isso, o que faz o meu coração arder por Jesus? Lembra daquele tempo que você pregava para todo mundo? Lembra daquele tempo que você era um evangelista e você não pedia um minuto, uma oportunidade de falar de Jesus para alguém? Lembra do quanto eu e você, ou um de nós, chorávamos nos louvores? O quanto éramos quebrantados? Queridos, eu não estou querendo, virar aquela coisa assim, era assim, não vai ser mais, quando eu tinha a Brasília amarela, quando era o Monza, não é isso, queridos. Eu quero que o seu coração queime nessa noite, diante da palavra exposta e pregada. Eu quero que você perceba a presença do Senhor falando ao seu coração. Não lhe ardia o nosso coração quando Ele falava com a gente? Quando o Senhor fala conosco, o nosso coração arde. E eu quero orar por você nessa noite. Vamos ficar de pé. Os meninos vão ministrar mais uma canção. Eu queria que você tivesse um tempo, você e o Senhor Jesus, antes da gente orar, e que você percebesse o Senhor Jesus falando ao seu coração nessa noite. Pastor, o que Ele vai falar comigo? Eu não sei, eu sei que o seu coração vai arder e vai queimar por Ele. Talvez alguns terão essa primeira experiência, de sentir o coração ardendo e queimando por algo. Talvez outros sentirão algo que não sentem há algum tempo. Mas fale com o Senhor enquanto nós cantamos uma canção que os meninos estão... que Deus está colocando no coração dos meninos. Fale com Deus, queridos. Fale com o Senhor. E se você se sentir à vontade e quiser, vem aqui à frente. Se o seu coração ardeu, vem aqui à frente. Se você quer que o seu coração queime, vem aqui à frente. Nós temos espaço. E peça a Deus para falar contigo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. A humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero
pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Espírito Santo de Deus, queima os corações nessa noite, Senhor. Queima os corações nessa noite. Não lhes ardia o coração enquanto Ele expunha a palavra para a gente. Ó Deus, não deixa o fogo do Teu Espírito se afastar de nós. Não deixa perdermos a paixão, o fervor por almas, por vidas, pelo Teu Evangelho. Não deixa as lutas nos afastar do Senhor, Deus. Certa vez o Senhor disse à igreja de Éfeso: o Senhor tem obras, vocês têm obras boas, vocês pregam a palavra, mas tenho porém contra ti, que abandonaram o primeiro amor, as primeiras obras. Lembra-te, arrepende-te e volta. Espírito Santo, oh Jesus. Espírito de Deus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado o mais belo entre milhares e milhares. Lembra-te, não lhes ardia o coração enquanto ele ministrava as Escrituras. Lembra-te do evangelista que você foi, ou que você ainda é. Lembra-te do dom que foi colocado sobre você através da imposição de mãos. Lembra-te de como você cuidava das crianças. Lembra-te de como você ensinava na escola bíblica. Lembre-te de você com o instrumento ministrando louvor. Não lhes ardia o coração. Queima o coração, Jesus. Arda os corações, Senhor. Arde o meu coração. Não nos deixa perder isso, Senhor. Não nos deixa perder isso, Jesus.
Aviva, Senhor! Aviva, Jesus! Aviva, Jesus! Repita. Amado é o mais belo em Aleluia. Milhares. milhares. Ele é o mais belo. E Ele está conosco. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu queria que a igreja repetisse comigo essa oração. Diga, Senhor Jesus, eu quero que o meu coração sempre arda, sempre queime diante da Tua palavra. Senhor Jesus, não me deixa esfriar. E se eu esfriei, eu quero estar com o coração ardendo pelo Senhor, pelas Tuas verdades. Senhor Jesus, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Salvador. E eu quero Te perceber. Eu quero Te perceber em tudo, em todas as situações. Senhor Jesus, acende em mim a chama por almas, por vidas, por praticar as Tuas verdades. Senhor Jesus, eu Te amo e eu quero estar sempre contigo e nunca deixar de ver que o Senhor está comigo. Em nome de Jesus. Eu quero saber se tem alguém aqui no nosso meio para eu fazer uma segunda oração que quer, diante da palavra pregada, voltar para Jesus, para os caminhos de Jesus. Pastor, eu estava longe, com o coração frio. Isso não é vergonha, querido. Os discípulos de Emaús, a Bíblia diz que quando eles entenderam, quando eles perceberam, quando o coração ardeu, imediatamente, diz o texto, eles voltaram para Jerusalém. De noite, eu nunca tinha me atentado para esse fato. Eu achava que eles foram no outro dia, não, foi na hora. Eles correram para onde não deviam ter saído. Para quê? Para testemunhar que viram Jesus. E talvez Jesus está falando ao seu coração nesse momento. E te convida para imediatamente você vir aqui e dizer para a igreja: Jesus falou comigo. Tem alguém no nosso meio? Levante as mãos, eu quero orar por você. A igreja em oração. Tem alguém que, ouvindo essa palavra, quer testemunhar que Jesus falou com você e quer vir aqui à frente? Levante a sua mão. Espírito Santo de Deus, que Deus abençoe. Você recebe essa palavra no seu coração. Então volte para o seu lugar adorando o Senhor. Aplauda Jesus.